No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre perspectiva aérea ou perspectiva atmosférica. Vamos falar o que é e como aplicar na nossa manipulação de imagem. Então, bora pro vídeo. E o que é a perspectiva atmosférica? Nada mais é do que um conceito muito antigo. Ele começou a ser popularizado pelo Leonardo da Vinci e esse conceito ele basicamente fala que quanto mais distante o objeto fica, menos nítido ele vai ficar. Então, quanto mais distante o objeto fica do telespectador, mais ele vai perder a nitidez, consequentemente ele vai perder o contraste e ele vai mesclar a atmosfera do céu com o objeto, no caso, as montanhas, as árvores, alguns animais que estão distantes. Então, o objeto que estiver mais distante do espectador vai sofrer com esse fenômeno da perspectiva atmosférica. Então, para você aprender melhor, nós vamos falar um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada efeito que vai tornar a nossa imagem mais realista na manipulação de imagem. E o primeiro efeito que a gente pode ver aqui claramente, além da falta da nitidez, é o contraste. Quanto mais distante o objeto fica, menos contraste ele vai ter em relação ao objeto mais próximo. No caso, é essa montanha daqui. E o que é o contraste? O contraste nada mais é que a diferença entre o preto e o branco em uma imagem. E com esse exemplo que eu vou te dar agora, você vai entender bem melhor na prática o que é o contraste. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar a nossa ferramenta de seleção, que a gente pode usar o Alt, e a gente vai clicar no ponto mais escuro da primeira montanha. Qual que é a primeira montanha? É essa daqui que a gente está vendo. Essa é a primeira montanha. E qual que é o ponto mais escuro da primeira montanha? Você pode ver que é essa parte daqui, que é a parte mais escura, no caso, é a parte mais preta da montanha. Então, essa daqui é a parte mais escura da montanha. Então, a gente vai pegar essa parte mais escura, eu vou fazer uma aquarela aqui e vou colocar a parte mais escura da montanha na esquerda. E qual que é a parte mais clara dessa montanha? A parte mais clara é a parte que está mais branca. Então, a parte mais clara é essa ponta daqui. Então a gente vai colocar aqui a parte mais clara e basicamente esse é o contraste, a diferença do preto para o branco. No caso tá cinza, mas o cinza é um branco só que um pouco mais escuro. E se a gente pegar a montanha de trás, logo atrás dessa que é a segunda montanha daqui, a gente vai ver também isso claramente, a diferença do contraste. Olha só, a gente vai pegar a parte mais escura da montanha, que é essa parte daqui de cima, e vai colocar aqui na aquarela. Olha só, um azulado. E a parte mais clara da montanha, que é esse azul mais claro daqui embaixo. E olha só que conforme a montanha vai ficando longe, o objeto vai ficando longe, a diferença do contraste é menor. Então, quanto mais distante o objeto, menor vai ser o contraste. Então, se a gente pegar aquela última montanha lá e pegar a parte mais clara da montanha, colocar aqui na direita, e a parte mais escura colocar na esquerda, a gente vai ver que o contraste é ainda menor. Então deu para entender direitinho o que é contraste? Show de bola! Agora a gente vai passar para o próximo passo do nosso exemplo. A gente vai voltar aqui e a gente vai para o segundo pilar. Quanto mais distante o objeto fica, menos nítido ele vai ficar. Então, se a gente dá um zoom aqui, ó, essa é a primeira montanha, então ela tem a nitidez, você consegue ver um pouco da grama, um pouco das pedras e tal, e você vai olhar essas montanhas daqui, essas últimas, você quase não vê, ela fica bem desfocada, então você não consegue ter a diferença do que é uma árvore, o que é uma grama, o que é uma pedra, você só consegue ver a silhueta da montanha, e esse também é um fenômeno da perspectiva atmosférica. E um outro fenômeno que você pode perceber aqui é que quanto mais distante o objeto, mais ele vai pegar a cor da atmosfera. Que qual é a cor da atmosfera nesse caso? Predominante é o azul. Então, quanto mais distante o objeto fica, mais ele vai mesclar com a atmosfera, mais ele vai pegar a amostra de cor da atmosfera. Então, se a gente pegar aqui a amostra de cor dessa parte da montanha, você vai ver, e daquela do final, você vai ver que são tonalidades de azul, olha só. Então, basicamente, para tornar sua imagem mais realista, você precisa diminuir a nitidez, você precisa diminuir o contraste e você precisa mesclar o tom da atmosfera com seu objeto. Esse é o princípio básico
da perspectiva atmosférica, beleza? Outra dica bônus que você pode perceber aqui é que entre essas montanhas mais distantes existe uma espécie de neblina. Então você vai dar um zoom aqui e você percebe que entre as montanhas você tem essa espécie de neblina, fica bem mais lavada, né, as montanhas. E também você percebe que o cume da montanha, que é a parte superior da montanha, ela fica mais escura do que a parte de baixo da montanha. Essa é outra dica bem interessante para você deixar suas imagens ainda mais realistas, beleza? Então a gente vai para outro exemplo aqui, que é um exemplo de pôr do sol para vocês poderem entender como funciona também com outros tipos de atmosfera. No caso, essa atmosfera já é mais alaranjada, então você pode perceber que as montanhas lá do final, elas pegaram a amostra de cor mais alaranjada, olha só. Existem várias variáveis além do céu em si, só da cor que a gente está vendo na foto. O céu é gigante, então o ambiente ele vai ter essa oclusão e a cor nunca vai ficar 100% fiel se a gente comparar com a atmosfera, beleza? Então a gente vai pegar essa amostra e vai ser parecido com a atmosfera. Então esses são os pilares mais importantes da perspectiva atmosférica. É claro que existem muito mais. E o último exemplo que a gente tem aqui é de um céu mais claro, um céu menos azul, e a gente pode ver claramente a perspectiva atmosférica trabalhando aí nessa imagem. Eu quis trabalhar com 3 exemplos bem diferentes, que é o primeiro, você tem muitas montanhas, então você consegue ver essa divisão. O segundo, que é um céu diferente, mas você ainda tem a divisão das montanhas, você consegue ver claramente. Tudo que eu expliquei faz muito sentido, olha só. A base mais clara, o topo mais escuro, menos nítido, menos contraste, e a atmosfera vai mesclar com o objeto. E aqui a gente pode ver que não tem essa divisão das montanhas, mas mesmo assim a perspectiva atmosférica aplica. Você pode ver quando eu der o zoom aqui, ó. Olha nessa área daqui, ó. Vou tentar fazer uma pintura aqui, de leve aqui, a gente vê, olha essa área daqui, a perspectiva atmosférica, olha só, nessa área daqui. A gente pode ver muito bem ela trabalhando. O que ela fez aqui? Você quase não consegue ver as montanhas aqui no final, mas você consegue perceber que está sendo aplicado o efeito da perspectiva atmosférica. Então, basicamente, esse efeito sempre vai existir e ele sempre vai existir na sua imagem. Pode ser que seja mais intenso e pode ser que não seja tão intenso, mas ele sempre vai existir, beleza? E você pode perceber aqui que ele mesclou com o céu, ele perdeu a nitidez, se você for ver aqui, e ele perdeu o contraste na imagem, beleza? Se você tá aqui até agora e entendeu o que é perspectiva atmosférica, comenta aqui embaixo, não esquece de deixar seu gostei aqui, porque vai ajudar muito a divulgar meu trabalho e para que mais pessoas possam aprender realmente como trabalhar no Photoshop. Photoshop não é só ferramentas, Photoshop também é fundamentos da arte, beleza? Então isso daqui são coisas que você aprende numa faculdade, você está aprendendo aqui de graça. Então, para a gente colocar agora na prática, eu vou te ensinar como aplicar esse conceito na nossa manipulação de imagem. Eu tenho aqui a minha imagem, essa imagem aqui já é uma imagem antiga que eu postei lá no Instagram do Batman. Se você quiser ver lá, @RobertoIdeias, beleza? Então, você pode ver lá no final que a montanha não tá nada realística. Você tem uma montanha azul e outra montanha laranja. Então, existe uma forma bem rápida e bem simples da gente arrumar isso. Então, o que a gente vai fazer? O primeiro conceito que a gente vai aplicar aqui é aquele conceito da neblina. Então, embaixo vai ficar mais claro, em cima vai ficar mais escuro. Então, como que você vai fazer isso? O que eu faço? Normalmente, eu pego uma curva. Vamos vir aqui, eu vou começar pela montanha da direita. Você vai ir nessa montanha e você vai criar um Adjustment Layer, uma camada de ajuste. Então a gente vai clicar aqui na curva. Você clicou na curva e você vai aplicar a sua montanha. Para aplicar na sua montanha é fácil, ou você aperta aqui, ou você vai lá na sua camada, aperta Alt e entre essas duas linhas daqui da camada, você clica com o botão esquerdo e vai aplicar. Se apareceu essa setinha daqui, quer dizer que tá dando tudo certo. Então a gente vai aqui e clica 2 vezes nesse sinal daqui de meia lua e vai abrir essa curva. Não é nada difícil, a gente só vai fazer o seguinte: a gente vai vir no canal RGB, tem um pontinho aqui e a gente vai arrastar esse pontinho para cima. Olha só, até ficar um pouco claro, eu vou colocar mais ou menos aqui. Caso fique muito forte, eu abaixo, caso fique muito fraco, eu aumento, beleza? A gente volta aqui no Layer e você pode perceber
que a curva ela já vem com uma camada branca. Então, o básico da curva, quando você pinta com o pincel preto, ele esconde, quando você pinta com o pincel branco, ele mostra. Então, aqui você vê que mostrou a montanha toda e não é isso que a gente quer. A gente quer que a parte de baixo fique mais clara. A gente vai simplesmente vir com o pincel preto no flow de 10 e vai dar uma pincelada aqui na montanha até a parte de cima ficar um pouco mais escura. Beleza? A gente pode dar uma pincelada bem rápida aqui, olha só. Eu percebi que a atmosfera lá no final ficou um pouco cinza, então a gente vai vir aqui e vai clicar na curva de novo e vai vir Blue e a gente vai aumentar aquele mesmo esquema, a gente vai clicar no último pontinho e aumentar um pouco o Blue. Aqui ficou muito forte, a gente coloca mais ou menos aqui. Eu vou aumentar um pouco o verde também, para deixar um pouco parecido com a atmosfera. E olha só, antes e depois, olha só como é que já ficou legal. Se eu perceber que precisa de algum ajuste melhor, a gente vai e ajusta. E qual que é o segundo conceito? Ela perde a nitidez, isso aí. E essa montanha está claramente muito nítida, então o que a gente vai fazer aqui? Vamos clicar na imagem, vamos vir em Filter, Blur e Gaussian Blur. A gente vai aumentar um pouco o blur aqui. Vou aumentar o blur aqui em 1,5. 1,5 já tá bom. E você percebe que a borda ficou um pouco meio dura, meio nítida, e não é isso que a gente quer. Então a gente vai vir aqui na camada e vai aplicar um Blur, Gaussian Blur, e já vai estar 1,5, a gente clica e olha só como é que ficou muito melhor, antes e depois, olha só a diferença. E você vê que a gente já aplicou o segundo conceito, que vai perder a nitidez. Talvez a gente precise de mais nitidez, mas a gente vai ver isso. E a gente vai tirar um pouco o contraste da imagem. A gente já tirou um pouco o contraste aqui embaixo, e a gente vai tirar o contraste aqui de cima. Existe uma forma muito simples da gente tirar o contraste de baixo e também mesclar com a atmosfera. A gente vai criar uma camada vazia, a gente vai pegar uma amostra da atmosfera, que eu vou pegar aqui, essa parte mais azulada, não tão escura nem tão clara, na metade aqui. A gente vai com Alt e vai pegar uma amostra da atmosfera. A gente pegou a amostra da atmosfera e a gente vai pintar a montanha aqui, ó. Lembrando, para colocar o flow sempre em 100%, deixa forte mesmo, isso. Eu vou pegar um pouco mais, eu vou desaturar um pouco, então eu vou pegar um pouco mais aqui embaixo e vou pegar aqui e vou pintar. Beleza? Olha só. Só que tá muito forte isso, então a gente vai abaixar a opacidade aos poucos. Então eu vou abaixar 0 e eu vou aumentando um pouquinho de cada. Então olha só, 42. Show de bola, olha só como é que já tá dando aquela sensação. Mas eu acho que a gente ainda pode melhorar aquele esquema da neblina. Então a gente vai vir aqui e vai aumentar mais a neblina aqui, ó. Olha só. Eu vou vir aqui no Blue e vou aumentar um pouquinho o Blue só. Só um pouquinho. E olha só, galera. Antes, depois. Olha a diferença. E olha só, galera, a diferença da montanha. Olha isso. Você compara a montanha da direita com a esquerda, você consegue ver a diferença. É gritante. E a gente já aplicou um princípio básico da perspectiva aérea, beleza? Agora, a montanha da esquerda é a mesma coisa. A gente vai vir aqui, vai criar a curva. Dessa vez eu vou fazer mais rápido, porque vocês já entenderam. Eu vou aumentar aqui, deixar aqui mais ou menos. A gente vai clipar com essa máscara de baixo. Alt entre essas duas camadas, clipou. A gente vai vir na máscara e vai pintar aqui com o flow em 10%. A gente vai pintar a parte de cima até revelar essa parte de cima daqui. E agora a gente vai tirar a nitidez da máscara com aquele mesmo esquema. Blur, Gaussian Blur. Eu vou deixar no mesmo número da montanha da direita, 1.5. Vai vir na máscara, você vai clicar, Filter, Blur e Gaussian Blur, beleza? E agora, para terminar, a gente vai criar uma camada, vai
pegar a amostra de cor da atmosfera e vai pintar aqui. O flow tá em 10, a gente vai colocar o flow em 100%. Pintou aqui, tira um pouco da opacidade, deixa mais ou menos no 46. Vou deixar um pouco mais, assim tá bom, 58. Eu não lembro qual que é a da montanha da direita, mas é basicamente isso. Se a gente viu que tá um pouco mais claro, a gente aumenta aqui um pouco, olha só. Vou colocar um pouquinho de blue. E olha só como é que fica já bem legal, né? E essa montanha daqui, ela tem uma peculiaridade que ela não tem a mesma tonalidade dessa. Então essa que eu escolhi foi bem mais fácil de aplicar, porque ela já tinha uma tonalidade mais azul e tal. E essa daqui já não tem. E como que a gente vai fazer isso? A gente pode vir aqui e criar um Color Balance. Então a gente cria um Color Balance e a gente vai deixar essa montanha ainda mais azulada. No caso, a gente vai puxar para a esquerda aqui o ciano. Olha só como é que já vai ficar legal. O céu já é bem ciano, então quanto mais ciano a gente aumentar, melhor ainda. Olha só, a gente aumenta um pouco do ciano. Se a gente aumentar um pouco do azul, ele não fica tão mesclado. Então a gente aumenta um toque, dá um toquezinho no verde. E olha só o antes e o depois. Olha só como é que já mescla bem melhor na imagem. Olha só. Olha a diferença que o Color Balance pode trazer nessa imagem. Olha só que essa dica é bônus, beleza, galera? Então, se você tá até aqui e se você gostou do vídeo, muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo. Valeu!